Bom, pessoal, bom dia mais uma vez. Meu nome é Lourenço, eu trabalho como analista de negócios aqui na BGM e trabalho na equipe do operacional de passageiros, trabalho no atendimento. Hoje nós vamos falar sobre importação de bilhetagem eletrônica, usando uma rotina que a gente tem no módulo de arrecadação, que a gente chama de F11, porque é justamente a tecla que é utilizada para recuperar os dados da bilhetagem eletrônica. Aqui já tem, na tela de apresentação, tem algumas instruções básicas que a gente vai pedir para o pessoal seguir essas instruções, que é para deixar o microfone no mudo, para quem está chegando agora, mantenha o microfone no mudo. Durante o webinar, anotem por favor as dúvidas, e no final a gente vai abrir novamente o canal de chat para que a gente possa ver as dúvidas de cada um e tentar responder. Então, nesse momento, assim, para deixar o andamento mais dinâmico, eu vou desligar o canal de chat. Tem um pessoal que está perguntando se é só áudio. Na verdade, é só áudio mesmo, tá? A gente vai fazer a apresentação nas telas do PowerPoint. Bom, bom dia novamente a todos. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Eu sei que é complicado para quem trabalha com arrecadação estar disponibilizando esse horário na parte da manhã. Essa apresentação não é muito longa, tá? Esse procedimento que a gente vai fazer é consideravelmente bem simples. E vamos iniciar, né? Então é isso daqui. A gente vai falar da importação da bilhetagem eletrônica utilizando o F11. O objetivo desse processo do que a gente vai falar hoje é parametrizar o sistema de arrecadação para permitir que a gente possa importar o detalhamento financeiro das guias de viagem, né, que são digitadas, a partir do sistema de bilhetagem eletrônica, só que sem a necessidade de manipular arquivos, né? Então, nesse processo, a gente não precisa importar um arquivo de texto ou um arquivo XML, igual a algumas outras importações que a gente tem. Para quem já está acostumado com o módulo de arrecadação, o pessoal já conhece que a gente importa praticamente todos os sistemas atuais de bilhetagem e temos várias rotinas que fazem esse processo, né? Então essa que a gente vai mostrar é indicada para quem trabalha com a recebedoria ou com a conferência em tempo real, né? Que é recebendo a férias do cobrador e conferindo na presença do mesmo, né? Então essa rotina, a ideia dela é facilitar essa operação, né? Então aqui está alguns benefícios, né, que essa rotina traz, que é a integridade da informação, né, de manter a mesma informação que está no sistema de bilhetagem dentro do módulo de arrecadação, né. Maior integração entre os módulos, porque a gente, além da parte de integração com o financeiro, que é o resultado, né, o resultado esperado, a gente tem a integração também com os módulos de escala ou plantão, que a gente pode recuperar as informações que foram escaladas ou que foram realizadas mesmo no plantão. Facilitar o lançamento da guia de viagem, né, porque ganha muita agilidade nesse processo. Então, em vez de ter que digitar todos os dados, a gente sabe que tem alguns locais mesmo que que as empresas operam, que tem muitos tipos de pagamentos, né? Então, tem vários valores para o mesmo tipo de pagamento. Então, essa rotina, ela vem facilitar isso daí. Ela elimina também a importação de arquivo texto ou XML, né, conforme a gente conversou, agiliza a conferência das guias e serve para quem trabalha com a conferência em tempo real. Então a gente vai iniciar pela parte de parametrização. Assim, até para adiantar, essa rotina é bem simples, tá? O pessoal que já utiliza, o pessoal vê que a parte de parametrização mesmo é bem simples, comparando com as outras importações que a gente tem. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa é a gente parametrizar a conexão com o banco de dados da bilhetagem eletrônica. Então, como que isso é feito? A gente trabalha atualmente com
com bancos da Prodata, né, com bancos da bilhetagem eletrônica da Prodata, da Sigon, da Tacom. E para que isso aconteça, para que essa rotina aconteça, a gente precisa que o banco de dados, ou que o nosso ambiente do Globus ele consiga visualizar, né, consiga enxergar o banco de dados da bilhetagem eletrônica. Dentro do sistema de arrecadação, a gente tem uma tela que você consegue fazer esse teste, né, para ver se o sistema do Globus, o ambiente do Globus, consegue enxergar e está conseguindo fazer esse teste de conexão, né? Então, isso é feito nesse caminho. Dentro do modo de arrecadação, a gente entraria em cadastros, parâmetros e configura o acesso ao banco de dados da bilhetagem, que é essa tela aqui. Então, aqui a gente informa os dados da empresa, filial e agência que a gente está parametrizando, o banco de dados, o sistema do banco de dados, nesse caso dessa simulação a gente fez com Oracle, utilizando um sistema da empresa 1, né, simulação, mas também a gente trabalha com Prodata e com outros sistemas de bilhetagem. Esses dados aqui embaixo são os dados do banco de dados da bilhetagem, então você tem que formar um usuário e uma senha para acesso, pode ser somente de leitura no sistema de bilhetagem eletrônica. A gente não vai se aprofundar muito nesses detalhes mais técnicos, mas o que a gente precisa é de um acesso pode ser somente de leitura para algumas tabelas do banco de dados da bilhetagem eletrônica. Isso daí a gente pode, no caso de parametrização, a gente pode passar para vocês posteriormente. Então, nessa mesma tela é onde a gente configura essa conexão e a própria tela já consegue fazer um teste. Se esse teste for bem sucedido, igual o exemplo aqui, a partir daqui provavelmente vai ser bem simples, né? Porque o mais complexo mesmo é parametrizar esse acesso. Então, sendo bem sucedido aqui, a gente vai para a segunda parte de parametrização, que é dentro dos parâmetros da empresa para guia. Então, aqui nos parâmetros da empresa para guia, vai ter essa opção de trazer a prestação de contas da bilhetagem eletrônica BD. Seria o banco de dados, né? Então, dentro dos parâmetros, a única coisa que a gente precisa marcar, a única coisa que vai ser alterada mesmo, é esse parâmetro que tem que ser marcado. Ok, marcado isso e gravado, aí a gente vai para a parte de relacionamento das informações. Porque como que a gente já sabe, né, que dentro do sistema de bilhetagem, as informações cadastradas na bilhetagem não têm os mesmos códigos das informações cadastradas no Globus. Então, para essa rotina de importação, a única coisa que a gente vai precisar são de relacionamentos de veículos e de linhas. Não precisa relacionar funcionários. E a gente vai precisar relacionar os tipos de pagamentos. Então, como que isso é feito? A gente vai entrar nesse caminho, importação de dados e parâmetros de importação Prodata, e a gente vai relacionar a primeira coisa, né? O Statistical Families, que são informações que vêm da bilhetagem eletrônica. Essa informação, na verdade, é o tipo de pagamento que é cadastrado na bilhetagem eletrônica, o tipo de pagamento que é aceito nas linhas, né? A gente vai relacionar esses tipos de pagamento da bilhetagem eletrônica com um tipo de pagamento que está cadastrado no Globus. Então a tela é essa daqui. A gente informa a empresa e filial e vem nessa aba tipo de pagamento Filipeta. Nessa tela, a gente vai relacionar, então, conforme informado, né, o tipo de pagamento da bilhetagem eletrônica com um código de aplicação que a gente vai utilizar no Globus. Então, nesse caso aqui, o que eu fiz? Eu relacionei sempre de um código para o mesmo código, que depois esse código de aplicação é o que eu vou utilizar para relacionar com os meus tipos de pagamento do Globus. Então, essa parte é isso mesmo, é relacionar os códigos da bilhetagem com os códigos que a gente vai utilizar no Globus. Em seguida, aí sim, eu vou pegar esses códigos que a gente criou, essas aplicações, e vamos relacionar agora com os tipos de pagamentos, né? Deixa eu só voltar aqui.
É isso aí, pulou uma tela a mais. Então agora a gente vai relacionar os tipos de pagamento, né, as aplicações, com os tipos de pagamento que a gente cadastrou, que a gente tem cadastrado no Globus, que é os tipos de pagamento que são cadastrados lá no módulo de tráfego. Então aqui, aí eu vou pegar essas aplicações que a gente cadastrou. Todas as aplicações são seguidas da letra N, que é de tipo de pagamento normal, ou seguidas da letra I, que é para tipo de pagamento de integração. Então eu vou relacionar nesse caso a aplicação que eu cadastrei anteriormente, que é o código 1, com um tipo de pagamento do Globus, que é o que está aqui. Essa parte é justamente isso mesmo. Então a gente vai mostrar para o sistema, mostrar para o Globus, que o tipo de pagamento, por exemplo, o pagantes, que é o que está aí na tela, se refere ao tipo de pagamento da habilidade eletrônica 7. E nesse caso o N, que mostra que é um tipo de pagamento normal. Então é isso daqui. Depois, o que a gente vai precisar é relacionar os veículos. Essa parte é mais simples, né? O caminho para esse relacionamento é o mesmo, é a mesma tela, né? Então a gente entra lá em guia, depois importação de dados e parâmetros de importação para data. E nessa aba de veículos, a gente vai informar para o sistema que o código de bilhetagem, nesse caso o 52290, se refere ao veículo do Globus 52290. Então, nesse caso, mesmo que seja o mesmo código, a gente tem que realizar esse relacionamento justamente porque eles podem ser iguais ou podem não ser, né? Então, no caso de não ser, a gente tem que fazer esse relacionamento. Então, para veículo é isso daqui mesmo. E depois, por último, né, o que a gente precisa é relacionar as linhas. Então, as linhas que são operadas pela bilhetagem eletrônica, pelo sistema de bilhetagem, elas têm que estar informadas lá no cadastro de linha do módulo de tráfego. Então, isso é feito aqui dentro do módulo de tráfego, é a única parametrização que é feita fora do módulo de arrecadação. Então, aqui no cadastro da linha, no módulo de tráfego, entra em linhas, depois em linha, informa a empresa filial a linha que a gente vai importar, e aqui na parte de baixo da tela, a gente vai informar qual que é o código de importação. Então, esse código de importação é o código dessa linha no sistema de bilhetagem eletrônica. Então, essa linha 5.104.10 se refere a essa linha da bilhetagem eletrônica. Essas informações não são muito complicadas de encontrar, porque a gente já vai estar acessando o banco da bilhetagem. Então, se o pessoal não tem essas informações que são códigos internos, a gente consegue quando a gente vai realizar essa parametrização. Bom, então em relação ao relacionamento de linha é isso daqui. E agora a gente vai mostrar justamente o resultado disso, né? Que é a movimentação dessas guias que a gente, depois de ter feito essa parametrização. Então, só recapitulando, o que a gente precisa relacionar é somente linhas, veículos e tipos de pagamento. Para essa importação não é necessário relacionar funcionários. A gente vai mostrar assim na movimentação por que não é preciso, né? Então, agora, direto na tela da guia de viagem, seguindo esse caminho e voltando para o módulo de arrecadação, né? Dentro do módulo de arrecadação, então em guias e depois em guia de viagem. A gente vai entrar na tela da digitação, que é isso daqui. Então, na tela da digitação, conforme a gente tinha comentado de possibilitar uma maior integração, para esse exemplo, a gente está usando uma guia que foi gerada no módulo de plantão. Então, para as guias que são geradas no módulo de plantão ou no módulo de escala, aqui na tela da arrecadação, a gente já utiliza informar aqui no número da guia, a gente informa o número da guia que foi gerado na escala ou plantão. Então, nesse caso, quando a gente informou aqui o número dessa guia, o sistema trouxe como resultado, né, essas informações que estavam no plantão. Aqui ele traz a informação da origem, né? Então, essa guia veio do plantão. Então, a gente informou o número da guia, o sistema recuperou essas informações aqui de linha, veículo, a dupla de operadores, o horário. A catraca, nesse caso aqui, eu digitei manualmente, mas também tem condições de trazer essa informação do plantão, né? Nesse exemplo que a gente está fazendo.
a informação de odômetro também. Então, como que seria esse resultado? A gente informa o número da guia, o sistema preenche essas informações da tela. Se tiver que fazer alguma alteração, o digitador vai fazer nessa hora, né, o digitador ou o conferente, e depois a pessoa vai clicar aqui em detalhar viagem, que aqui é onde vai acontecer mesmo a importação. Então nessa tela, o que vai acontecer? O que mudou quando a gente fez essa parametrização é a presença agora desse campo do F11, importação da bilhetagem. Então nessa tela, quando chegando aqui, o digitador vai pressionar o F11 do teclado, né? Nesse momento é quando a gente faz a consulta lá no sistema de bilhetagem. Então apertou o F11, o modo de arrecadação vai fazer uma consulta com os dados que a gente informou aqui. Informou ou trouxe do plantão ou da escala, né? Então o que a gente vai usar como critério? A linha, o veículo e a faixa de horário que a gente digitou nessa tela é o que a gente vai usar como critério para buscar na bilhetagem eletrônica. Então, voltando aqui, chegando nessa tela, o usuário vai apertar o F11 e aí o sistema vai mostrar essa telinha aqui na parte de cima com os dados que o sistema encontrou na bilhetagem eletrônica referente àquele critério que a gente tinha anteriormente, né? Então, são essas informações que a gente encontrou usando aqueles critérios. Né? Com esse resultado, o usuário só dá um Enter, que aí o sistema vai pegar esses dados, vai preencher a filipeta aqui desse lado direito e vai preencher o detalhamento financeiro aqui na parte de baixo da guia. Então, aqui, esse é o resultado. Então, ele trouxe aqui do lado os dados da filipeta que foi encontrado. Ele traz até uma prévia, assim, mostrando um exemplo da filipeta, né? O exemplo real, na verdade, né? Com esses mesmos dados da bilhetagem que foram preenchidos aqui. Então, recapitulando aqui, o usuário, na digitação, né? Na digitação normal que ele faz, ele vai digitar o número da guia, o sistema vai recuperar esses dados do plantão ou da escala. Isso não é obrigatório, tá? Eu estou passando como exemplo mesmo para facilitar a operação. Mas se a pessoa não trabalha, se a empresa não trabalha com escala ou plantão, essas informações podem ser digitadas manualmente. Então, supondo que seja digitado manualmente, o resultado vai ser exatamente igual. Quando chegar na tela lá do F11, o sistema vai buscar os dados na bilhetagem de acordo com o que foi digitado aqui. Mas para facilitar mesmo, o ideal é que seja para quem utiliza a escala ou plantão, que a gente já recupera essas informações e facilita bastante a digitação. Então, informando aqui o número da guia, o sistema recupera essa parte dos dados estatísticos. O usuário entra na tela do detalhamento financeiro, pressiona o F11, o sistema vai mostrar aqui como resultado esses dados que foram encontrados aqui na bilhetagem eletrônica. O usuário dá um Enter na opção que foi escolhida, né? Nesse caso só tem uma opção, mas pode ter duas, que é o próximo exemplo que eu vou mostrar. A pessoa dá Enter e o sistema recupera aqui, então, os dados do detalhamento financeiro que foram encontrados na bilhetagem, utilizando o critério da primeira tela. E aqui ele traz uma prévia da filipeta que foi descarregada pelo cobrador. Então, nesse caso, depois eu simulei aqui também uma opção informando uma faixa de tempo maior aqui, só para mostrar como que o sistema reage se você informar uma faixa de tempo bem maior. Então, nesse caso, tipo assim, era para mostrar que nesse intervalo que foi digitado, existem duas filipetas digitadas. Então, o que vai acontecer? Quando eu entrar na tela do detalhamento financeiro, o sistema vai trazer, e pressionar o F11, né? O sistema vai trazer aqui como resultado as filipetas que estão dentro daquele critério. Então, nesse caso, mesmo que o pessoal digite lá, errou o horário, aqui o sistema vai mostrar tudo que ele encontrou na bilhetagem com aquele critério e o usuário pode selecionar uma das duas filipetas, né, nesse caso, né? Podem ter mais. Então, supondo que seja a primeira, o usuário vai com a setinha para cima e dá um Enter, que aí o sistema vai recuperar esses dados da primeira. Se for a segunda, a mesma coisa, dá a setinha para baixo, seleciona o segundo serviço, né?
que tá apresentado e dá um Enter que o sistema vai recuperar esses dados. Então, nesse caso, a mesma coisa. Ele traz os dados da bilhetagem de acordo com o que o usuário selecionou. Então, basicamente, a rotina dessa importação do F11 é isso daqui. O resultado que a gente espera é que nessa tela do detalhamento financeiro não seja necessário mais digitar informações. A gente vai trazer o que veio da bilhetagem eletrônica quando o usuário pressiona o F11 e utilizando os critérios do lançamento da primeira tela da guia. Então, pessoal, essa é a rotina que a gente precisava demonstrar. E agora a gente vai abrir novamente o canal de chat para a gente ver se há dúvidas e tentar responder essas dúvidas de vocês. Eu vou abrir aqui o canal. Pronto, o canal de chat está aberto. E vamos tentar tirar a dúvida de vocês. Se tiver alguma coisa que eu não consiga responder nesse momento, eu vou anotar também. E a gente entra em contato com vocês em seguida. Se tiver alguma coisa que não ficou clara, que seja necessário voltar, podem falar. Bom, vamos lá. Bom, chegou uma pergunta referente a saber se referente à importação de viagens, né? Gostaria de saber sobre a importação de viagens. Essa rotina que a gente desenvolveu é para a importação da parte financeira da guia. Nesse caso, o que acontece? Para empresas que trabalham com a conferência das guias em tempo real. Então, da onde que a gente pega essa informação? É justamente do cartão de bordo que está com o cobrador. Esse cartão não tem informações de viagem. Então, essa rotina não atende importação de viagens. Para o caso da importação de viagens, o ideal é que seja que a empresa utilize a importação do arquivo que vem do validador, porque esse arquivo sim contém a informação de todas as viagens que foram realizadas, né, todas as viagens que foram armazenadas no validador. E essa importação, a única coisa que difere é que ela só pode ser feita depois que os carros se comunicam com o sistema de bilhetagem. Espero ter sido claro. Então, se qualquer dúvida, a gente está à disposição também depois, tá, no atendimento. Se tiver dúvidas sobre o processo ou sobre outras importações, a gente está à disposição, tá? Bom, vamos ver o que mais que tem. Bom, se houver mais de um serviço na Filipeta, como que funciona? Então, o que acontece? Se tiver mais de um serviço na Filipeta, o sistema traz os dois serviços. Da mesma forma que eu simulei naquela tela digitando uma faixa de horário maior, o sistema, quando apertar o F11, o sistema vai recuperar todos os serviços dentro daquela faixa horária. E aí o que vai acontecer? Você consegue selecionar qual que é o serviço que você está conferindo. Não tem como somar esses serviços para ser prestados contas de uma vez. A gente trabalha com eles separados mesmo. Bom, vamos ver. Sim, a importação do PCS, teve uma pergunta aqui referente à importação do PCS, né, que é um novo sistema da Prodata, se a gente já trabalha com ela. Sim, a gente já trabalha, a gente já tem inclusive clientes que já estão utilizando essa importação, então a gente já tá atendendo tranquilamente. Tem uma pergunta informando a dúvida da pessoa é se essa opção é nova. Ela é consideravelmente nova. Eu acho que deve ter por volta de, acho que um ano e meio. Mas a gente, como tem muitos sistemas de bilhetagem, a gente está adequando, né, para tentar atender a maior parte, pelo menos, né?
A partir de quando poderemos iniciar? Eu não estou citando nomes só pela questão de ética mesmo, tá? Mas as pessoas sabem quem realizou as perguntas, né? A partir de quando poderemos iniciar essa parametrização? Então, essa opção já está disponível no módulo, tá? Se você é usuário ou se você é da parte de TI da empresa, só é necessário Agora só não foi misturado, aí não tem jeito. algumas opções, habilitar essas opções para que o usuário consiga enxergar. Mas se tiver dúvidas referente ao procedimento de parametrização, a gente pode ajudar, a gente pode acompanhar. Não é um processo complicado, vocês viram que a parte de parametrização é bem simples mesmo. A maior parte de relacionamento que tem que ser feitas provavelmente vai ser de veículos, né? Porque os tipos de pagamento normalmente eles se repetem nas linhas, né? Então já facilita para essa parte de parametrização. Tem uma outra pergunta dizendo se a parametrização da empresa 1 é parecida com a da Prodata. Sim, é muito parecida. Muda poucas coisas, porque o resultado, na verdade, é exatamente o mesmo, né? O que muda, o que pode mudar é que na empresa 1 pode ter um arquivo de texto que ele é importado quando o usuário descarrega o cartão. Então, o que acontece? Tem uma rotina que é para a empresa 1, mesmo tendo, assim, a gente oferecendo o mesmo resultado, que é o F11, e importando as informações do detalhamento financeiro, para que isso aconteça, a empresa 1 gera arquivos, mas isso é transparente para o usuário. Então, o que acontece? Conforme o cobrador, ou os operadores, né, estão descarregando os cartões, esses arquivos que são gerados com essa descarga dos cartões vão para o sistema, a gente importa essas informações e já joga nas tabelas do banco de dados que a gente vai utilizar depois para alimentar esse F11. Então, para o usuário é totalmente transparente. O resultado vai ser exatamente o mesmo, tá? Bom, tem uma pergunta se a gente está importando o arquivo da Transdata. Para essa rotina, a gente ainda não tem uma definição da Transdata referente a essa questão, mas a gente está aberto assim para estar analisando, né, todos esses arquivos ou sistemas que a gente não atende. A gente está aberto mesmo para estar analisando essas situações para a gente estar implementando mesmo. Então, no caso da Transdata, o que a gente tem hoje é a importação para guia de viagem direto. Então, usando o F11 mesmo, a gente ainda não tem. Teve uma outra semelhante, né, referente ao Tacom. Então, infelizmente, a Tacom, por enquanto, a gente só tem essa de importar os dados que precisam de todos os carros terem se comunicado, né? Que é aquela que é só no dia seguinte. Mas depois o pessoal que trabalha com Tacom, se puder entrar em contato comigo, depois a gente conversa para ver como que eles estão nesse sentido, para ver se a gente consegue, ou o que a gente vai precisar fazer para adaptar o sistema para utilizar essa mesma rotina. Tem uma pergunta referente à comunicação, quando o servidor está em um local diferente do coletor. Nesse caso, talvez a gente tenha até que envolver o pessoal do TI para ver como que isso é feito, porque assim, o fato de estarem em locais diferentes não é um problema. O que a gente precisa saber é só se o local onde o coletor está instalado, se ele está se comunicando sempre com o banco da Prodata, porque essas informações a gente busca desse banco da Prodata, né? Depois, se a gente puder, a gente pode conversar para ver se isso é feito e se a gente já consegue parametrizar dessa forma. Mas, assim, o fato de estarem em locais diferentes não é nenhum problema, tá? A gente já tem isso funcionando em locais assim. O que precisa mesmo é eles estarem se comunicando. Bom, para quem já utiliza o sistema da Prodata, o que a gente precisa para fazer isso funcionar, que é uma questão que está aqui,
Então, a gente vai precisar de um usuário do sistema do banco da Prodata, né, do sistema da Prodata. Um usuário pode ser somente de leitura, não precisa ser de gravação, porque a gente só vai ler mesmo os dados. Então, a gente precisa de um usuário somente de leitura para esse banco da Prodata. E esse banco tem que estar, não precisa estar na mesma rede do Globos, não precisa estar na mesma rede, mas eles têm que se comunicar. Então, você tem que criar uma ponte lá para fazer essa comunicação. Para isso, o nosso pessoal de TI também, eles ajudam, eles auxiliam a gente nessa parametrização, tá? Que é a comunicação entre esses dois bancos. Então, o que a gente precisa para colocar isso para funcionar é justamente isso. A primeira coisa é ter um usuário no sistema da Prodata, somente de leitura, para a gente conseguir enxergar essas informações da bilhetagem. Então, quem já tem isso daí e tem a intenção de colocar isso para funcionar, já pode entrar em contato com a gente, que a gente já auxilia, tá? Porque só providencia isso, um usuário no sistema da Prodata com só de leitura. Privilégios de leitura, né? Não precisa ser privilégios de administrador. Estão perguntando se com essa integração é possível verificar apontamentos ou horários dos funcionários, né? Assim, com essa importação, os horários dos funcionários, como a gente demonstrou, eles não vêm da bilhetagem, eles vêm direto do plantão ou a digitação manual, né? É escala plantão ou digitação manual. Nesse caso, a gente não pega a informação de horário da bilhetagem, tá? Para esse caso, se a intenção é utilizar os horários que vêm da bilhetagem para a frequência ou alguma coisa assim, o ideal então é importar o arquivo texto mesmo da Prodata, né, ou do seu sistema de bilhetagem, e com esse arquivo, aí sim, as informações de horário dos funcionários vêm do próprio arquivo, do próprio sistema de bilhetagem. Tem uma pergunta se essa digitação tem que ser feita guia a guia ou pode ser feita em lote. Nesse momento, não é possível fazer em lote, tá? A conferência tem que ser feita guia a guia, porque o critério que a gente utiliza para buscar as informações da bilhetagem é guia a guia. É pelo serviço, né, pelo serviço do validador. Tem uma pergunta se o nosso sistema puxa os dados da coleta do carro ou na hora que o cobrador descarrega o cartão e tira a filipeta. É justamente isso. Então, na hora que o cobrador descarrega o cartão, essa informação entra no banco do sistema de bilhetagem. E essa é a informação que a gente utiliza para essa rotina. Então, o que a gente precisa é justamente que o usuário do validador, o responsável pelo validador, descarregue o cartão. A partir do momento que ele fizer isso, a informação já está disponível para ser conferida no módulo de arrecadação. Tem uma pergunta em relação ao suporte. O suporte já está preparado, tá? O pessoal já tem essa informação e a gente já tem isso em utilização mesmo. Tem uma pergunta se na utilização do sistema o pessoal informar o serviço errado, se é possível realizar o estorno. Se o pessoal informar o serviço errado e ele perceber no momento que ele está digitando, basta que ele pressione novamente o F11 que o sistema refaz a consulta. E aí ele pode escolher o serviço certo. Agora, se a guia foi digitada, não é mais possível corrigir. Aí você tem que excluir a guia e lançar novamente. Que aí quando você pressionar o F11, aquele serviço vai estar disponível de novo. Tem uma pergunta querendo saber qual que é o acesso necessário do banco para importar essas informações. Eu tenho uma relação das tabelas que a gente utiliza, depois eu preciso só confirmar qual que é o sistema de bilhetagem para que eu te passe a relação. Como não é o intuito mesmo da apresentação, eu estou anotando aqui que aí eu vou entrar em contato para te passar essas relações. Ou pode me procurar, nesse caso o Renato, pode me procurar, por favor, no atendimento. Daqui a pouquinho eu estou lá. E a gente conversa e já pega os dados que a gente precisa para que eu possa te informar quais são as tabelas.
Referente a manual, depois eu vou dar uma olhada, porque o manual que a gente tem, foi da época do desenvolvimento da rotina, pode ser que ele não esteja tão atualizado. Eu vou dar uma olhada. Se ele estiver assim relativamente atual, eu posso encaminhar para vocês. Mas essa documentação que a gente apresentou agora, ela vai estar disponível assim que a gente gravar, assim que a gente concluir essa apresentação. No caso do sistema de bilhetagem, né, disponibilizar o acesso, sim, eles estão cientes que a gente utiliza essa entrada. É por isso que a gente pede, na verdade, um usuário somente de leitura, tá? A gente não faz nenhum tipo de alteração no banco de dados da Prodata. A gente pede um usuário somente de leitura e tanto que a gente tem, até em alguns locais, a gente tem isso funcionando com web service, tá? Então a gente consulta direto o web service da Prodata. Se tiver alguém que tem essa disponibilidade de acesso ou se tem o web service da Prodata, a gente também trabalha com isso, tá? Tem uma pergunta perguntando se qual que é o sistema que devemos selecionar no acesso do banco de dados. Isso daí vai depender mesmo de qual que é a utilização, qual que é o sistema que você utiliza. No caso de São Paulo, normalmente ou vai ser Spark ou Mercury, né, que é os utilizados aqui em São Paulo. Isso aí depois a gente pode acompanhar também para mostrar qual que é o banco certinho. A gente faz a consulta e identifica. Bom, a diferença entre a importação do arquivo TXT e essa modalidade que a gente apresentou é justamente a necessidade que vocês têm de ter essa informação. Por exemplo, o arquivo TXT ele vem dos dados que são armazenados no validador. Então, ele tem a informação viagem a viagem. Então, ele tem a informação da dupla de funcionários, do veículo, da linha e dos tipos de pagamento, né, do detalhamento financeiro da guia, tudo viagem a viagem. Essas informações, para quem precisa, só é possível mesmo com a importação do arquivo TXT ou similar, né? Para essa rotina que a gente demonstrou agora, a ideia é recuperar os dados do detalhamento financeiro. É para não ter que digitar os dados do detalhamento financeiro e para quem faz a conferência dessa guia em tempo real, na presença do cobrador, porque essas empresas não, tipo assim, você não tem como esperar o veículo chegar e se comunicar com o sistema de bilhetagem, né? Então essa rotina foi desenvolvida com esse intuito. Tem uma pergunta se o cartão não detalhar as famílias, né, que é aquele statistical families que a gente tinha citado. Se não tiver esse detalhamento, aí a gente precisa analisar para ver se a gente atende, né, essa situação. Provavelmente isso daqui deve ser, eu acredito que deve ser Tacom, né, o seu sistema de bilhetagem, mas aí a gente conversa. Se for possível você me procurar depois no atendimento, a gente conversa para ver o que a gente consegue fazer para o seu sistema de bilhetagem. Se o funcionário encerrar o serviço e abrir um novo, terá que ser feita uma digitação manualmente. Então, conforme a gente demonstrou, a gente faz a importação de acordo com o serviço, né? Então, a gente mostra os serviços que tem no sistema de bilhetagem de acordo com o critério que foi apresentado. Então, se dentro, por exemplo, das 8 às 14, era para ter um único serviço, mas por algum motivo o usuário lá do sistema, o responsável pelo validador, fechou o serviço e abriu um novo serviço, no sistema de bilhetagem vai constar dois. Então, esses dois serviços terão que ser digitados em guias diferentes. Se tiver alteração da linha em relação ao que veio do plantão, não tem problema, tá? No momento da digitação da guia, quando você informar o número da guia e ele trouxer os dados da escala ou do plantão, você pode trocar tanto a linha quanto o veículo, porque isso aí pode ter sido alterado. Mas o importante é que assim, a gente vai buscar dentro do sistema de bilhetagem de acordo com as informações que estavam no validador. Se no validador a linha estava errada, aí não tem como, né? Você consegue recuperar a informação se você digitar a mesma linha que estava no validador.
No caso do PCS, se eu não me engano, é Oracle. A gente pode confirmar depois, mas eu tenho quase certeza que é Oracle. O PCS é o Sistema de Bilhetagem de São Paulo. Bom, vamos ver. Bom, tem uma dúvida. Eu tenho dúvidas semelhantes, essa daqui eu tô pulando porque provavelmente eu já respondi. No caso, tem uma pergunta aqui referente se a Prodata está ciente que terão que nos fornecer esse usuário. Olha, e pra gente nunca teve nenhum tipo de problema, tá, em conseguir essa informação, e a gente também tem contato com o pessoal da Prodata, tá? Se vocês tiverem dificuldades, dá um toque pra gente que a gente pode tentar intermediar. Tem uma pergunta se esse treinamento vai se repetir em outros horários. Infelizmente não, mas essa gravação, na verdade, toda a apresentação está sendo gravada, tá? Então, quando a gente concluir, essa informação vai estar disponível no portal. Então, se tiver interesse em visualizar novamente, ela vai estar disponível lá. Essa rotina que a gente demonstrou só serve para a informação que veio da Filipeta mesmo, tá? Para quem trabalha com o arquivo que é descarregado pelo validador, não tem essa opção do F11, pelo menos por enquanto nós não temos, tá? Tem um participante que tá aqui, colocou que já utiliza essa importação e perguntando se houve algum tempo, alguma alteração onde diminui o tempo de importação. Eu entendi que deve ser alguma coisa em relação à performance da importação, né? Essa informação que a gente importa quando o usuário pressiona o F11, o que é importante nela é o seguinte: quando o usuário apertar o F11, a informação tem que estar no sistema de bilhetagem. Estando lá, a gente já recupera. Então, o tempo mesmo desse processamento é a consulta que a gente faz no banco de dados. Se tiver algum problema nessa performance, dá um toque para a gente também, para a gente dar uma analisada, por favor. Bom, em relação à vantagem, a vantagem assim, em resumo, assim, a vantagem na verdade é a agilidade na conferência da guia. Tá? Então, para quem, assim, voltando, né, para quem trabalha com a conferência na presença do cobrador, tem algumas empresas que têm muitos tipos de pagamento para serem digitados. Então, se o cara tiver que digitar todos eles manualmente, às vezes demora muito tempo e isso é feito na presença do cobrador. Então, essa rotina foi feita para agilizar esse processo, porque a informação que a gente vai digitar, que o digitador teria que informar lá no sistema, é a mesma que estava no sistema de bilhetagem. Então, a gente agiliza isso daí recuperando essas informações. E, normalmente, assim, para as empresas, o que veio do sistema de bilhetagem normalmente é o correto, né? Então, essa informação tem que ser igual ao que está no sistema de bilhetagem, né? Tem que ser a mesma informação que ele vai digitar. Então, a ideia mesmo é agilizar esse processo. Para quem trabalha com a importação do arquivo texto, a vantagem é a parte estatística, né? Que você tem toda as informações lá do viagem a viagem para quem consegue utilizar o cartão de mês de meia viagem, né? Para quem fecha e abre a viagem corretamente, você tem essa informação estatística bem detalhada, né? Mas para quem não tem isso e precisa importar a bilhetagem mesmo para ganhar tempo, a ideia é utilizar essa do F11.
Espero que tenha ficado claro também. Se é possível alterar algum dado na Filipeta, sim, é possível. Então, se veio algum tipo de pagamento que você precisa trocar, existem casos, por exemplo, em que ainda tem um tipo de pagamento em papel, por exemplo, que é aceito no ônibus. Então, esse tipo de pagamento tem que diminuir do pagantes. Então, é possível fazer essa alteração. Tem um caso que parece que teve um problema na criação do usuário no sistema da bilhetagem. É, eu vou pedir para que esse participante entre em contato comigo, tá? Daqui a pouquinho eu estou lá no atendimento, ou pode ser hoje na parte da tarde, ou quando for mais conveniente, que aí a gente conversa e a gente tenta fazer intermediar isso daí, essa solicitação com a Prodata. Essa rotina é bem similar mesmo à importação da Filipeta, tá? Não sei se o pessoal já conhece, mas ela é bem parecida. O que muda na importação da Filipeta é que ele usa um arquivo texto, né? Que é disponibilizado quando o cobrador ou o responsável pelo validador descarrega a informação. Só que aí, nessa opção, tem a manipulação do arquivo, né? Manipulação entre aspas, né? Tem uma descarga de um arquivo, esse arquivo é importado para o sistema do Globus, e aí depois de importado ele fica disponível para uma digitação. Deixa eu ver, tem mais uma aqui. Para quem já tem o sistema, o Globus, parametrizado para fazer a importação do arquivo texto, o relacionamento, a parametrização que a gente usa é a mesma, tá? Você não precisa fazer nada a mais. Então, o que vai precisar mesmo é justamente o que foi colocado, né, pelo participante, que é parametrizar a conexão com o banco de dados da Prodata. Então, para quem já está com o sistema parametrizado para importar o arquivo, faz o teste, e se já tiver os dados lá do sistema de bilhetagem, faz o teste de conexão. Se ele passar, você já está com o sistema pronto para isso daí. É só bom salientar, né, que os prós e os contras que você tem quando você utiliza essa importação, né, do detalhamento financeiro e quando você utiliza a importação do arquivo texto, que é justamente com o arquivo texto você tem a estatística e com a importação do F11 você tem a agilidade no detalhamento financeiro. Então, basicamente e resumidamente é isso daí. Mais alguma dúvida, pessoal? Acho que a gente acabou se estendendo um pouquinho mais, né? Mas se tiver mais alguma dúvida, a gente está à disposição. Eu vou até agradecer mais uma vez a presença de cada um de vocês e a disponibilidade que vocês tiveram de participar desse webinar. E, assim, para entrar em contato comigo, eu trabalho no atendimento do operacional de passageiros, para quem pode não ter ainda falado comigo até o momento, né? Mas eu trabalho lá. E se o pessoal tiver dúvidas nessa parametrização ou no que foi apresentado, vocês podem, por favor, me procurar, tá? Podem seguir a URA lá no operacional de passageiros e pode pedir para falar comigo que eu estou à disposição de cada um de vocês. Daqui a pouquinho eu já estou lá, né? A partir das... Acho que provavelmente hoje na parte da tarde eu já estou disponível lá para a gente tirar qualquer dúvida que tenha ficado. E, bom, tem mais alguma dúvida que eu possa ajudar? Tem mais uma dúvida que apareceu aqui, que é se houver alteração tarifária. Se tiver alteração tarifária, não é necessário fazer relacionamentos, tá? Essa rotina, ela valida o valor do sistema de bilhetagem com o valor cadastrado no tráfego. Então, o relacionamento dos tipos de pagamentos são os mesmos. O que tem que fazer mesmo é programar, né, a alteração de tarifa dentro do modo de tráfego. Esse material dessa apresentação que está sendo feita, ele vai estar disponível logo depois que a gente concluir. Quando eu parar a gravação, a gente vai renderizar e vai disponibilizar no portal, junto com os outros, a outra documentação dos outros webinars. Sim, a gente tem uma outra questão aqui referente se é possível alterar dado da flipeta. Assim,
Se for necessário alterar, você tem que fazer o seguinte: na tela do detalhamento financeiro, a gente importa lá os dados, e se você clicar 2 vezes sobre um item que foi importado, naquela parte de baixo do detalhamento, se você clicar 2 vezes sobre qualquer um daqueles itens, o sistema mostra uma questão perguntando se você quer excluir esses dados. Se você confirmar, ele vai excluir. Aí ele pede para você incluir um novo para dar continuidade e gravar essa guia. Bom, pessoal, eu espero ter sido claro e passado assim o objetivo dessa rotina. Eu agradeço mais uma vez a participação de todos vocês, a disponibilidade que todos tiveram de participar. E a gente está à disposição de vocês, tá? Então podem me procurar se for necessário. Meu nome é Lourenço, trabalho no Operacional de Passageiros. Então, qualquer dúvida sobre o que foi apresentado, daqui a pouquinho também essa apresentação vai estar disponível no portal. Então vocês podem estar assistindo novamente se for o caso. E se tiver qualquer dúvida, podem me procurar. Agradeço a presença de todos vocês e até a próxima.